Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de AutoCAD Civil 3D. Meu nome é Rian Miranda e hoje eu vou mostrar o processo de importação de pontos para o AutoCAD Civil 3D. Para que nós possamos fazer essa importação de pontos, é necessário que, primeiramente, tenhamos acesso a um arquivo do tipo CSV, como o arquivo apresentado a seguir por meio do bloco de notas. Nesses arquivos, nós teremos a cada linha um conjunto de informações referentes a um ponto do terreno. Essas informações podem ser obtidas por meio de dispositivos de topografia, como por exemplo a estação total, ou ainda por meio do uso combinado de um GPS para obtenção de informações planimétricas, como por exemplo as coordenadas leste e norte, bem como a utilização de nível e régua para a obtenção das cotas do terreno. Então, nesse tipo de arquivo, nós teremos as informações divididas a partir de colunas e de linhas. Então, como falei anteriormente, cada linha representa um ponto do terreno e cada coluna representa uma informação associada a esse ponto. Por exemplo, na nossa primeira coluna, nós temos a numeração referente a cada ponto. Portanto, ponto número 1, ou ponto número 2, ou ponto número 3, e assim sucessivamente. Na coluna número 2, nós temos as informações referentes à coordenada leste. Na coluna número 3, nós temos as informações referentes à coordenada norte. Na coluna número 4, as informações referentes à cota, ou seja, à elevação do ponto ao longo do terreno. E na coluna número 5, nós temos uma descrição desse ponto. No caso, esse arquivo CSV foi produzido em inglês. Então, essas descrições são abreviações que remetem a termos em inglês, como, por exemplo, o GRND representa uma sigla para a palavra ground, ou seja, esse ponto representa um ponto localizado no solo. Mais abaixo nós temos uma sigla pond, ou seja, é um ponto referente a uma lagoa. E temos ainda diversas outras descrições para esses pontos do terreno. Então, a partir desse arquivo, nós utilizaremos essas informações para a geração dos pontos com informações tridimensionais no Civil 3D. Ok? Então, vamos nessa. Então, aqui eu tenho aberto o nosso software, o AutoCAD Civil 3D. Primeiramente, eu preciso que vocês façam a ativação do menu bar, da barra de menu do Civil 3D. Então, para isso, nós precisamos fazer o seguinte. Nós vemos aqui nessa setinha, aqui acima do nome, ao lado do nome do arquivo, né, à esquerda do nome do arquivo. Clicamos. E na sequência, nós vamos clicar em Show Menu Bar. Beleza, então assim nós ativamos a barra de menu do Civil 3D. Utilizando a barra de menu, nós vamos clicar na seção Points e vamos clicar em Import Export Points. Como nós queremos importar um conjunto de pontos, nós vamos clicar em Import Points. Então, por meio dessa janela, nós vamos importar aquele arquivo CSV apresentado anteriormente. Então, para isso, nós vamos utilizar esse botãozinho de mais. Vamos lá na pasta onde está localizado o nosso arquivo e vamos clicar sobre ele e vamos clicar em abrir. Perceba que nesse arquivo há uma indicação, após o nome Existing Ground Points, de uma sigla, onde estão listadas as letras P, E, N, Z, D. Essa sigla é muito importante para nós porque nós vamos utilizá-la como processo para separação de informações no Civil 3D. E o que essa sigla representa é o P, no caso, significa a numeração do ponto, o E significa a coordenada leste, o N significa a coordenada norte, o Z significa a coordenada de cota do terreno, ou seja, a elevação,
E o D significa a descrição do ponto. Então, basicamente, essa sigla nos informa que as colunas do nosso arquivo CSV estão distribuídas nessa ordem. Então vamos nessa, vamos clicar em Open, beleza? Então, após clicar em Open, nós temos aqui as informações referentes ao nosso arquivo CSV. A gente precisa indicar para o Civil 3D, então, como as nossas informações estão divididas dentro desse arquivo. Então, nós temos uma série de possibilidades. Podemos utilizar, por exemplo, as informações divididas no padrão NEZD, onde a primeira informação seria referente ao norte, a segunda informação, a segunda coluna do nosso CSV seria referente à coordenada leste, e a nossa terceira coluna seria referente à elevação do ponto. Temos ainda a possibilidade de utilizar o PENZ, onde as informações são distribuídas no padrão número do ponto, leste, norte e elevação, ou ainda no padrão adotado no nosso arquivo CSV, onde a primeira coluna se refere aos pontos, a segunda à coordenada leste, a terceira à coordenada norte, a quarta à elevação e a quinta à descrição do ponto. Então, dessa maneira, como o nosso arquivo se encontra nessa configuração, nós vamos selecionar o PENZD. Na sequência, nós vamos adicionar esses pontos a um grupo de pontos. Perceba que nós não temos nenhum grupo de pontos criado até o momento, então vamos criar um, clicando nesse botão à direita. E assim nós vamos dar um nome a esse grupo de pontos. Então vamos lá, eu vou colocar como nome grupo 1. E na sequência, apenas clicamos em OK. Então, nesse momento, o Civil 3D está fazendo a importação dos pontos. Ele leva um tempinho para fazer o processamento dessas informações. Então, vamos aguardar. E pronto. Então, nesse momento, se nós viermos aqui na nossa Toolspace, no canto esquerdo, e clicarmos em Point Groups, nós temos aqui o nosso grupo 1, criado recentemente. E todas as informações referentes aos pontos são listadas nessa tabela no canto inferior esquerdo, ok? Então, beleza. Dessa maneira, nós temos os nossos pontos criados no Civil 3D. Porém, é possível observarmos que nenhum ponto foi representado na área de trabalho do nosso Civil 3D. Essa constatação se dá devido ao fato de que os nossos pontos apresentam coordenadas associadas a eles, e que o zoom atual da nossa área de trabalho não abrange a localidade onde os pontos foram representados. Então, para corrigir esse problema, nós devemos utilizar a ferramenta Zoom do AutoCAD Civil 3D. Para isso, nós vamos clicar, ou melhor, nós vamos teclar na tecla Z. Com isso, nós vamos ativar a ferramenta Zoom, vamos dar um Enter, e vamos teclar a letra E, de Extents. Dessa forma, a área de trabalho vai cobrir toda a extensão na qual foram gerados os nossos pontos no Civil 3D. E nesse momento, agora sim, nós podemos observar a localização dos pontos que foram importados para o software. Se nós ainda nos aproximarmos desses pontos, nós podemos notar que não apenas o ponto foi representado, mas também 3 informações associadas a esse ponto foram representadas nas proximidades do ponto. Então, em amarelo nós temos a numeração desse ponto, em verde a descrição e em vermelho a cota associada a esse ponto. Então, dessa maneira, nós chegamos ao fim da nossa segunda aula. Agradeço a todos pela atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!